Boa tarde, família Uni. Tudo bem com vocês, família? Cadê aquela alegria contagiante? Cadê aquele sorriso no rosto? Hã? Vamos lá, gente. Vamos começar o nosso trabalho. Olha que delícia. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso trabalho de hoje. E é com muito prazer que eu começo, na verdade, a resolver os exercícios desta nossa aula. Esta nossa aula, de 29 a 30, é a última aula da frente 4, não é? Onde nós estávamos conversando sobre tombamento, dentro da aula de equilíbrio rotacional. E no nosso último vídeo, né, da semana passada, nós trabalhamos a parte teórica desta aula, né? E a partir de agora, eu preciso finalizá-la resolvendo todos esses problemas, tudo bem? Então peço para você me acompanhar, por gentileza, é lógico, né, família? Na resolução de cada um deles, tudo bem? Vamos lá, com calma em cada um desses problemas, tudo bem? E eu espero realmente que conforme eu vá fazendo, eu espero que você esteja fazendo junto comigo, tá, gente? Beleza? Essa cópia é muito importante. Eu começo pelo primeiro exercício, que ele vem trazer uma ideia bem bacana sobre essa relação de tombamento. Ele fala assim: uma escada homogênea apoiada sobre um piso áspero está encostada em uma parede lisa, ou seja, não existe atrito aqui em cima, mas existe atrito aí embaixo, né? Pois embaixo ela é áspera e na parede ela é lisa. Para que a escada fique em equilíbrio, para que ela fique ainda parada, as linhas de ação das forças que agem sobre a escada devem convergir para um ponto Q. Assinale a opção que ilustra a situação descrita e apresenta o ponto Q mais bem localizado. Ou seja, você entendeu o que ele falou? As linhas de ação dessas forças convergem para um ponto Q. Quais forças são essas? Vamos representar todas as forças que estão agindo nesse problema? Vamos começar? Eu acho que é a parte fundamental, não é, família? Então, olha só. Primeiramente, vou representar a força mais tranquila, que é a nossa força peso, tudo bem? É a nossa força peso, que está no meio da barra. E outra coisa, olha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo nós temos um apoio, não é? Então você tem uma força normal agindo aqui. Então, olha aqui, ó, eu vou representar uma força que é a força de apoio aqui, a minha força normal. Lembra que é uma força chamada de força de contato, beleza? E nós também temos outra força, que é esta força aqui em cima, a força normal de x, tudo bem? Normal de x, que está aqui. E aí nós temos também a última força, que é a força que ele fala do piso áspero, que é a força de atrito, né, família? Que está apontando contrariamente à tendência do movimento. Eu acho que essa representação de forças já estamos fazendo faz um tempo, né? Então deve ser mais tranquilo e tranquilo para vocês. Mas, olha só, você percebe que ele falou agora a linha de ação dessas forças. Quais forças? São 3 linhas de ação. Mas não são 4 forças, Jaú? São 4 forças. Mas esta amarela e esta de atrito, elas são as chamadas forças de contato. E a força de contato vai ter uma resultante, tá vendo? Então vamos começar, ó. Primeiro, eu vou pegar a linha de ação da força dessa normal. Olha aqui, ó. Esta é a linha de ação dessa força. Qual que é a outra linha de ação da força? A linha de ação da força peso, você está vendo? Ó? A força peso, acompanha comigo, tem outra linha de ação, não é? E agora tem um detalhe bem bacana. Onde está a linha de ação destas forças aqui? Para onde ela está apontando? Você percebe que esta força amarela e essa força verde, como eu já disse, são chamadas de força de contato, não é? Essas duas forças vão gerar uma resultante.
Esta resultante dessas forças de contato vai ser esta força aqui, que é a minha resultante, né? Tá vendo? Que é a tal da diagonal, né? Você percebe? E aí, esta linha de ação da resultante vai estar apontando para cá. Ó. Então, ele perguntou, as linhas de ação das forças que agem sobre a escada devem convergir para um ponto Q. Este ponto Q é este ponto aqui, onde a linha de ação de todas as forças está representada na figura, aparece aqui, ó. E de todos os esquemas que eu mais tenho, o mais parecido, ó, a letra A não é, a letra B não é, a letra E não é. Você poderia ficar até com a letra D, né? Tá vendo? Mas o correto é a letra C. A linha de ação de todas as forças convergem para o ponto aqui em cima, representado pelo esquema da letra C. Exercício bacana, exercício legal que realmente faz a sua função de exercitar o nosso cérebro. Beleza? E eu espero realmente que tudo esteja ficando cada vez mais tranquilo, tá, família? Beleza? Vamos continuar aqui, porque a saudade está demais, não é? É uma ideia meio que, né, Vinícius, né? Que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinita enquanto dure, né? É muito bom, gente. Vamos lá. Segunda questão. Essa questão, na verdade, eu poderia demonstrar para vocês passo a passo. Tudo bem? Mas eu preferi escrever num pedaço para vocês, tá? Eu já preferi pegar o resumo. Você lembra da nossa aula da semana passada? Que eu deduzi, inclusive foi até o finalzinho dela, né? Eu provei a relação do coeficiente de atrito com o ângulo. Lembra na aula anterior que eu havia feito que a tangente do ângulo iria ser igual a 1 sobre 2 vezes o coeficiente de atrito. Eu deduzi e eu comprovei na aula passada. Então, para que eu possa resolver esse exercício, eu vou usar a mesma ideia, tá? Olha só, família. Ele fala assim para mim. Uma escada está apoiada entre uma parede vertical, sem atrito, e o chão horizontal, conforme mostra a figura. Considerando que a escada se comporta como uma barra homogênea de 5 metros e ela apresenta um peso de 100 newtons, e também sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a escada e o chão vale meio, ele pergunta quanto tem que valer a distância x, no caso representada na figura, para que ela não deslize, ó, sem deslizar. Que aí a gente aplica aquela ideia de tombamento, lembra? Que eu falei para vocês? Tombamento é a ideia de deslizar, né? Enfim, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro de tudo, eu acho que vocês já estão, né, bem aptos e aptas a representar as forças que estão agindo no objeto. Se você falasse para mim, Jaú, resume a frente 4 inteira para mim. Eu posso tentar dizendo assim, represente as forças. O que você tem que tirar de lição dessa frente 4 inteira é, família, represente as forças, beleza? Extremamente importante para o seu êxito. Bom, qual é a outra força que está agindo? Como eu sempre falei, a força de reação normal no contato aqui, ó, na base. Ao mesmo tempo, nós também temos outro contato, que é o contato da normal de x, né? Normal de x na horizontal, normal de y na vertical. E também, para que ela não escorregue, nós temos a força de atrito, né? Que se opõe a esse movimento aí, a tendência do movimento. E aí, com todas essas forças, eu provei para vocês aquela ideia da tangente, lembra? Ó, neste ponto de rotação, eu posso explicar a ideia da tangente, lembra? Que a tangente do ângulo é 1 sobre 2 vezes μ. E como ele já me deu tudo o que eu preciso, eu consigo encontrar rapidamente isso aí. Olha só, vamos começar. Ó. Então, no lugar do μ, eu vou colocar o valor que o exercício me deu, que vale meio. E eu vou jogar aqui o valor de μ. Ó. Joguei, ó, vale meio. Então, acabei de comprovar
que a tangente do ângulo, para este caso, tem que ser igual a 1. Então, o que eu tiro como proveito? Que a tangente do ângulo, que é igual a 1, tem que ser um ângulo de 45 graus. Rápido. E, no caso, para 45 graus, você percebe, ó, agora eu tenho um ângulo. E ele me deu que raiz de 2 por 2 pediu para eu aproximar com 0,7. Então, se eu aplicar a ferramenta trigonométrica cosseno, eu tenho o cateto adjacente, que é o que eu estou buscando, que é x, e eu tenho minha hipotenusa, que vale 5. Então, se eu vier aqui em cima, eu vou fazer, ó, o cosseno de 45 graus, ele é o cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. E no lugar do cosseno de 45, eu coloco exatamente o meu raiz de 2 por 2. E ao mesmo tempo eu vou igualar com x sobre 5. Agora, quanto vai valer o x? Ele pediu para a gente, né, família, ó, né? No lugar de raiz de 2 por 2, aproximar por 0,7, a gente chega então em, tá vendo? Ó? 0,7 vezes 5 é o famoso 3,5, não é? Então eu coloquei aqui aproximadamente, porque ele falou que aproximar, tá vendo? Muito próximo. Então, ó, beleza? Com 3,5 metros da sua base, ó. Então, se passar dessa medida, se o pé da escada passar de 3,5 metros da base aqui, ó, do chão, realmente ela vai escorregar, ela não fica mais parada. Legal essa questãozinha? Bacana, né, gente? Não teve tanto problema assim, né? Mas, de novo, por que não teve muito problema? Porque você já está acompanhando esse curso desde o método presencial, lá no comecinho do ano, onde eu conheci essas pérolas, né? Essa família linda que hoje eu chamo de família, né? Onde eu conheci vocês. Então, desde então, a gente tem evoluído bastante no curso. E se você está olhando falando assim, nossa, tá fácil, significa que você está estudando muito bem. E parabéns para você que está fazendo tudo isso. Beleza? Vamos dar continuidade, família. Vamos lá. Ó. O próximo problema é uma FUVEST, é uma terceira questão. E essa questão ela é bacana porque ela contempla os 3 minutos de cada questão na primeira fase de uma FUVEST. Tá? Vamos lê-la que é bem bacana. Olha só. Em uma academia de musculação, uma barra B com 2 metros de comprimento e massa 10 kg, ela está apoiada de forma simétrica em 2 suportes, S1 e S2. Olha aqui, ó. S1, suporte S1 e o suporte S2. A barra tem, tchananã, 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 2 metros de comprimento. Tá tudo bem. Separadas por uma distância de 1 metro. Olha aqui, ó. O suporte 2 está a 1 metro do suporte 1. Para a realização de exercícios, vários discos, chamados de anilhas, de diferentes massas M, podem ser colocados em encaixes. Então você pode pegar a anilha e colocar nesses encaixes aqui, tá vendo? Um deles é esse representado. Com os seus centros a 0,10 metros de cada extremidade da barra. Você tem um suporte desse lado e você tem um suporte desse lado. O primeiro disco deve ser escolhido com muito cuidado, para não desequilibrar a barra. Tanto é que para quem frequentava essas academias, você vai fazer um supino, você coloca uma anilha desse lado, a segunda tem que ser colocada aqui. Aí coloca mais uma aqui, aí coloca mais uma aqui, para que esta barra não rotacione em torno de um dos suportes e cause dano à pessoa que vai praticar essa atividade. Mas enfim, dentre os discos disponíveis, cujas massas estão indicadas a seguir, aquele de maior massa e que pode ser colocado em um dos encaixes sem desequilibrar a barra. Vocês já pegaram a ideia que vai acontecer aqui, não é, família? Não é? Você já pegou essa ideia de colocar uma anilha aqui e começar a analisar onde será o eixo de rotação. Eu posso perceber que o eixo de rotação, eu vou pegar como exemplo, tá? Primeiro eu vou começar a representar as forças e depois eu vou analisar meu eixo de rotação.
Qual que é a massa da barra? 10 kg. Então, ela vai ter um peso de mg. 10 vezes 10, a gente encontra 100 newtons, que está no meio da barra. Você percebe? A 1 metro da direita e a 1 metro da esquerda. 100 newtons de peso vertical para baixo. E aí, você vai fazer o quê? Você vai colocar uma anilha aqui, ó, várias anilhas dessa. E você vai colocar, no caso, uma, né? Que ele falou uma só, né? Mas você colocou uma, ela vai ter um peso. E esse peso eu chamei de P, porque eu ainda não sei o valor dele. E, ao mesmo tempo, eu tenho que perceber essas distâncias, né? E onde está o meu eixo. Olha só, eu tenho essa distância que eu chamei de D2 até esse eixo aqui. Eu tenho essa medida que eu vou chamar de D1, que vale 0,4. Você percebe que essa medidinha vale 0,1, tá vendo? Eu tapei aqui, ó. Mas essa medida até o eixo vale 0,4. E o suporte, aplica uma força na barra para cá, porque o eixo está aqui, ó. Então, o que eu posso dizer num momento como este? Esta barra quer girar no sentido horário com a força peso. E, ao mesmo tempo, ela quer girar com 100 N no sentido anti-horário. E como ela está em equilíbrio, eu quero que ela não, ó, sem desequilibrar, eu vou dizer então que a capacidade de girar de um lado tem que ser igual à capacidade de girar do outro. E aí eu faço isso, ó. Força, distância no sentido horário, força, distância no sentido anti-horário. E eu vou substituir os dados do problema. Ó, o peso da anilha, que multiplica a distância que ela está, 0,4, tá vendo? 0,5 menos 0,1, 0,4. Isso vai dar os 100 newtons, que multiplica a sua distância até o eixo, 0,5. E agora ficou passagem matemática tranquila que vocês arregaçam, família. Olha só. Aqui você vai ter, então, 50 e vai ser dividido por 0,4. E se você fizesse essa conta, né, daria o famoso, né, ó, se você fizesse 50 quartos seria um hotel, né? Então você tem sobre 0,4, né? Então vai dar o famoso 125. Então quer dizer que o peso desta anilha tem que ser 125 newtons. Mas isso corresponde a quanto de massa? Vem aqui no cantinho, ó, porque me sobrou um espaço, ó. Peso é mg. O peso de 125 newtons equivale a quanto da massa? Fácil, uma massa de 12,5 kg. Ou seja, se você colocar um de 5, ela gira? Não, ela está equilibrada. Se você colocar um de 10, ela gira? Não, está equilibrada. Se você colocar um de 15, ela gira? Gira. Gira com certeza, porque é mais do que 12. Não é? Se você colocar um de 15, ela vai rotacionar. Então, quer dizer, aquele de maior massa e que pode ser colocado em um dos encaixes, sem desequilibrar, eu fico com a letra B, com 10 kg. Se eu colocar o de 15, é mais do que 12,5 e ela gira desequilibrando. Legal, gente? Questãozinha bem bacana, né? Eu sei que você não perguntou, mas eu sou assim, tá? Eu vejo física a todo instante, a todo lugar, né? Dá para se exercitar a física onde você estiver, né? Enfim, a academia de musculação é um lindo lugar para se treinar a física, né? Tem polias acopladas, não é não? Tem toda a estrutura do corpo humano que é muito linda, desenvolvida, né? Mas enfim, gente, bem bacana essa questão, tá? Vamos pro próximo? Bora lá? Acredito que deve estar tranquilo para vocês, tá, família? Esse exercício número 4, também de uma FUVEST, a gente já fez, né? Com a turma, uma vez que eu pedi para vocês se encontrarem comigo na quinta tarde, dentre uma bateria de exercícios que eu fiz, esse foi um deles, tá? Então, para quem não estava nesse dia da aula, deixa eu resolver com vocês rapidinho, tá? Por gentileza, vamos lá. Bom, eu falo assim, ó. O guindaste da figura, ele pesa 50.000 newtons, sem nenhuma carga. E os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão no ponto 0 e menos 5. Ó. 0
e menos 5. O centro de massa do guindaste sem carga está no menos 3 e 2. Está aqui, ó. Está aqui, está exatamente aqui. Ó. Centro de massa dele. Tá. Na situação mostrada na figura, qual vai ser a maior massa, a maior carga que se pode colocar no P para que este guindaste não levante, né? Beleza? Ó, a maior carga P que esse guindaste pode levantar pesa, ou seja, ele começa a erguer um peso. Se esse peso for muito grande, ele vai puxar para baixo e esse guindaste vai rodar. Essa roda de trás sobe e o eixo de rotação vai ser a roda na frente, não é? Aqui que está o meu eixo de rotação. Então, de novo, eu vou lá representar as forças e o meu eixo. Vamos lá. Você olha para esse exercício e você fala, no centro de massa, você tem 50.000 newtons, está aqui. Já no peso, eu tenho que representar a força-peso, tá vendo? A força máxima. E aqui, onde ele vai rotacionar, ou onde ele vai apresentar a tendência de rotação, né? Tá aqui, ó. Meu eixo está aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar verificar se ele vai girar ou não. Quando ele estiver na iminência... Aí você fala, Jaú, mas e a força aqui que o solo faz no pé? No pé? Que o solo faz na roda traseira? Ô, gente, na iminência do movimento, essa força normal vale 0. Porque ele vai estar na iminência de perder o contato com o solo, tá vendo? A hora que essa carga for o máximo possível, esse cara vai começar a erguer, ó, e ele vai perder o contato com o chão. Por isso que, se você se perguntou, a resposta aqui, a normal é 0. E agora eu só vou equacionar, é lógico, antes disso analisando as medidas, né? Olha a medida aqui, ó. Eu chamei de D1 e essa medida eu chamei de D2. Quanto vale D1? 2 unidades de medida. A força é perpendicular ao braço. E aqui nós temos 3 unidades de medida. Então, agora eu tenho a confiança, a capacidade no horário é a do anti-horário. Simplesmente, força-distância, isto é igual a força-distância. E como ele me deu o peso do guindaste, eu vou colocar peso que eu quero calcular em produto 2, porque é esta medida. Peso do guindaste dado pelo problema, 50.000 newtons, e a distância de 3 metros. Chegamos exatamente nisso, ó, que você vai ter 150.000 newtons pela metade. Então, esse peso procurado, ele equivale a metade de 150.000, que dá os aí, 75.000 newtons. Tá vendo? Você percebeu que esse exercício ele poderia ter sido resolvido junto com aquele lá do mobile, do ITA, que eu fiz uma vez com vocês, né? Lembra na aula que eu tentei passar a proporção das medidas? Poxa, gente, qual é a proporção das medidas? De 2 para 3. Então, essa força vai ter que ser de 2 para 3. Tá vendo? 25 mais 25 dá 50. 25 mais 25 mais 25 dá 75. Então, a mesma relação da distância é a ideia inversa para força, porque ele está em equilíbrio. Era isso que eu estava tentando mostrar para você desde a primeira aula da apostila 4, de torque. Bacana, né, gente? Exercício rápido de ser feito, também é uma FUVEST aí, bem gostosinha de ser feito. E, infelizmente, eu chego no último exercício do nosso material poliedro, que é o que mais aprova no Brasil inteiro. Por isso que vocês confiam nesse material também, né, gente? Vamos lá? Vamos fazer o último? E daqui para frente, a partir das próximas aulas, só revisão. E eu vou fazer aquilo que você quiser, demorou? Você vai escolher e eu vou fazer. Tudo bem? Olha só. Próximo exercício, Unicamp. Um exercício bem bacana, tá? Rápido de ser feito, mas ele não tem tanto problema assim. Ela vai tentar me confundir, mas eu não vou cair nesse exercício. Olha só. Ele fala assim: um cigarro sem filtro de
80 milímetros, o tamanho dele inteiro vale 80 milímetros, foi aceso e apoiado em um cinzeiro, como está aqui, ó. É lógico que você tem que pensar no seguinte, por favor. A Unicamp foi infeliz em colocar um desenho desse, porque a gente tem que entender todo esse apoio aqui, ó, como se fosse um único ponto. Tá? Como o ponto fosse aqui, ó. Aqui que está o eixo de apoio, tá vendo? O eixo de rotação vai ser exatamente onde está o meu mouse, ó. Belezinha? Mas vamos lá. Como mostra a figura. Durante quanto tempo o cigarro ficará sobre o cinzeiro? Lógico, ele começa a queimar, 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 queimar. Chega uma hora que ele tem um certo limite que essa base aqui, ó, vai ser mais pesada. E ele vai girar, rotacionando em torno desse eixo aqui, ó. Tá vendo? E ele me falou, considere que a queima se dá a uma razão de 5 milímetros por minuto. E que a cinza sempre se desprenda do cigarro, lógico, né? Então vamos lá, ó. Eu tentei criar uma ideia para vocês, tá, gente? Então olha só, ó. Esse cigarro está aceso, ele vai começar a diminuir de tamanho, não vai? Então, ó, ele vai queimar, agora ele está assim, tá vendo? Agora ele vai queimar, agora ele vai estar assim, tá entendendo? E vai chegar uma hora que ele vai estar assim, tá vendo, gente? Essa condição é a condição limite. Essa condição é a condição limite. Por quê? Como o cigarro é uniforme, né? A sua massa é distribuída uniformemente, isso quer dizer que para ele ficar parado, eu tenho que ter mesma medida de ambos os lados. Porque é o mesmo peso dessa parcela, é o mesmo peso dessa parcela. Então, para que o cigarro fique parado, o limiar, o limite, é exatamente este desenho que eu montei para vocês. Legal? E a partir de agora, o que é que eu posso dizer? Que neste exato momento, de 25 milímetros para cada lado, o meu eixo de rotação, como eu estou falando, vai ser esse ponto aqui, ó. E agora ficou tudo mais fácil. Por quê? Porque eu pude perceber que, ó, esse tamanho que agora sobrou, do cigarro no caso, ó, 50 milímetros. Mas espera um minutinho. Qual que era o tamanho do cigarro mesmo antes? 80 milímetros. Então, a partir desta análise de equilíbrio, eu posso dizer que o cigarro queimou 30 milímetros para que ele esteja ainda em equilíbrio. E a partir de agora, eu faço a conhecida regra de 3, né? Regra de 3, ou velocidade ΔS ΔT, tá vendo? Ó? Ele queima 5 milímetros por minuto. Você pode fazer a regra de 3, que nada mais é do que distância, velocidade e tempo. Eu tenho o quanto ele queimou 30 milímetros. A velocidade de queima 5 milímetros a cada 1 minuto. A gente tira esse tempo igual a 6 minutinhos aí. Família, exercício rápido, tranquilo, e é com ele que eu me despeço deste momento, né? Nós vamos bater aí a nossa meia horinha de aula. Eu finalizo exatamente agora, fazendo duas observações para vocês, família. A primeira, eu espero que tenha valido a pena todo esse curso da Frente 4, tá? Apesar de ser uma pequena parcela do que cai na prova do vestibular, né? A Frente 1, 2 e 3 cai com maior intensidade, e essa Frente 4 cai uma ou duas questões distribuídas, tá? Dependendo da prova que você for fazer. Mas eu espero que tudo isso tenha valido a pena, tá? Todo esse trabalho árduo que eu e vocês, que nós tivemos, tá? Obrigado por continuar acreditando na gente. E a outra coisa que eu te falo é o seguinte, de quinta-feira eu estou disponível para vocês, hein, das 4 até as 5 e pouco. Então se você tiver alguma dúvida, não precisa ser apenas de física da frente 4. Pode ser de outra frente. Venha conversar comigo, venha interagir com a gente, tá, pessoal? A gente está tentando fazer o máximo que a gente pode por vocês. E esse feedback é importante, sabe? Para a gente sentir que está chegando até vocês esse conteúdo, beleza? Então, eu finalizo com um sorriso no rosto, com amor no coração gigantesco, e eu queria estar aí com vocês, gente. Mas infelizmente, não posso. Deixo o meu beijo com carinho e um respeito gigante a todos vocês. Espero vocês daqui a pouquinho, quinta-feira, beleza?
para poder te ajudar naquilo que for preciso. Beleza, família? Família unida sempre vai ser a nossa maior riqueza. Um beijo e até a próxima, gente. Até daqui a pouquinho, hein? Muito obrigado pela inspiração. Vamos embora.